Fala galera que se liga no Travinho Esportes, te prepara para conhecer as curiosidades da Copa do Mundo de 1970 e o tricampeonato do Esquadrão Brasileiro. Mas antes, vou esperar aqui você se inscrever no canal aí, para que ele possa continuar crescendo, né? Deixa eu ver aqui, já te inscreveu, clicou? Então tá, vamos às curiosidades da Copa de 1970. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos. Em 8 de dezembro de 1964, o México foi escolhido como país sede da Copa de 1970. E os mexicanos se prepararam e muito bem para receber a Copa do Mundo, começando pela construção do estádio Azteca na Cidade do México, na época com capacidade para 114 mil espectadores. E nessa edição da Copa, alguns países fizeram a sua estreia: El Salvador, Israel e Marrocos. A seleção do Marrocos foi a primeira do continente africano a participar de uma Copa do Mundo. Até então, a FIFA boicotava a participação de países do continente africano em função do regime do Apartheid, que é aquele esquema lá de segregação racial, brancos para um lado, negros para o outro. E aí, até então, os países africanos não participavam da Copa do Mundo. E nesta Copa do Mundo, finalmente estrearam os cartões amarelo e vermelho. Lembrando que o criador dos cartões amarelo e vermelho foi Ken Aston, ex-zagueiro da seleção inglesa na Copa de 1950, que depois se tornou árbitro de futebol e depois presidiu a comissão de arbitragem da FIFA. De acordo com Aston, os cartões amarelo e vermelho foram inspirados a partir da ideia da sinalização de trânsito. Ou seja, o cartão amarelo é atenção e o vermelho é expulsão. No trânsito é pare, mas no caso do cartão vermelho no futebol é expulsão mesmo, pra rua, tchau, bye bye. E o primeiro cartão amarelo dado de todas as Copas foi para o soviético Azatiani aos 30 minutos do primeiro tempo, na partida entre União Soviética e México. Também foi na Copa de 1970 que a TV colorida fez a sua estreia nas casas das pessoas, chegando com o sinal via satélite em todo o planeta. No Brasil, claro, por ser uma novidade, isso foi um privilégio para pouca gente. A maioria ainda tinham os antigos aparelhos que transmitiam apenas em preto e branco. E agora voltamos com as curiosidades de dentro do campo. E começamos pela rainha do espetáculo, é claro que eu estou falando da bola. A Adidas trouxe a novidade com a famosa Telstar. A bola apresentava 20 gomos hexagonais brancos e 12 gomos pentagonais pretos. Com isso, aquela feiosa bola marrom que foi até a Copa de 66 deu lugar para essa bola Telstar, que era preta e branca e que ajudou a revolucionar as bolas seguintes das próximas Copas. E a tal da substituição, hein? Pois é, foi apenas na Copa de 1970 que as substituições passaram a ser permitidas. Cada equipe podia mudar 2 vezes e manter no banco de reservas apenas 5 jogadores. E a primeira substituição aconteceu justamente na partida de estreia entre México e União Soviética. No intervalo, o técnico da União Soviética tirou Serebryanikov e colocou Puzak no lugar dele. E você sabia que a expressão Grupo da Morte surgiu nessa Copa do Mundo? Esse foi o nome dado para o grupo que o Brasil fazia parte, que era o Grupo C, que tinha, além do Brasil, a Inglaterra, a Romênia e a Tchecoslováquia. E o primeiro goleiro a ser substituído numa Copa do Mundo foi o romeno Esteri Adamachi, que deu lugar para Nikola Raducanu aos 27 minutos do primeiro tempo. Já a seleção peruana conquistou a sua vaga inédita na fase classificatória. Eles venceram a Bulgária pelo placar de 3-2, depois o Marrocos por 3-0 e perderam para a Alemanha por 3-1, ficando com a segunda colocação do grupo. Porém, os peruanos tiveram um azar tremendo de, nas quartas de final, o seu adversário ser nada mais, nada menos o Esquadrão Brasileiro, que é de quem nós iremos falar a partir de agora. Após a eliminação da Copa de 1966 na Inglaterra, a seleção brasileira ficou praticamente um ano sem jogar. Ela retornou aos gramados apenas em 1967, na extinta Copa Rio Branco,
no qual faziam parte Uruguai e Brasil. Outro grande problema foi o anúncio da saída de Pelé da seleção brasileira. Após levar um monte de porrada na Copa de 66, ele disse que não tinha mais prazer em vestir a amarelinha. Depois nós tivemos a troca do comando técnico. Vicente Feola deu lugar para Aimoré Moreira. O Aimoré até que durou algum tempo. Fez até um jogo amistoso com um combinado de Grêmio e Internacional e acabou perdendo pelo placar de 2-1. Porém, o Aimoré acabou sendo demitido do cargo técnico por não conseguir atuações convincentes e bons resultados. Durante esse período em que o Aimoré esteve no comando técnico, Pelé reviu a sua decisão e retornou para a nossa seleção brasileira. Após Aimoré, entrou João Saldanha como novo técnico do Brasil. E aí o time acabou ficando um cano. João Saldanha era conhecido como João Sem Medo. E numa série de amistosos realizados, o Brasil arrasou seus adversários e os jogadores passaram a ser conhecidos como as Feras do Saldanha. Só que o nosso amigo gaúcho radicado no Rio de Janeiro, João Saldanha, o João Sem Medo, era simpatizante do Partido Comunista. E aí vocês lembram, né, da aulinha de história na época do colégio lá, que o Brasil, nessa época, era governado pelo regime militar. Aí você já viu, né? Imagina se o general e presidente do país da ditadura militar, Emílio Médici, foi muito lá com a cara do tal do João Sem Medo. Resumindo tudo isso, o Médici queria intervir na escalação da seleção brasileira e para ele achava que o Dadá Maravilha era o titular do ataque. Já para o João Saldanha, o João Sem Medo, negativo. E o Médici ali não ia meter o bedelho não. O que deu? João Saldanha e o seu auxiliar acabaram sendo demitidos do cargo técnico e para o seu lugar entrou este cara aqui, ó, Mário Jorge Lobo Zagallo. Como técnico, Zagallo não era ainda muito experiente, tinha apenas 3 anos de carreira, mas dos bastidores de Copa do Mundo, meu amigo, ele conhecia e muito bem, e por isso foi o escolhido para comandar a seleção na Copa de 1970. Já no elenco, o Brasil tinha uma penca de craques, entre eles Pelé, Jairzinho, Rivelino e Gerson. Todos eles camisa 10 em seus clubes. Mas para a imprensa, a seleção brasileira era vista como um time velho. Pelé, por exemplo, era velho e acabado, ou seja, um ex-jogador, apenas um mito que ia para o México. E na fase de grupos, como eu já falei antes, o Brasil caiu justamente no Grupo da Morte, e a campanha da primeira fase foi a seguinte. No primeiro jogo, vitória sobre a Tchecoslováquia pelo placar de 4-1. Depois, mais uma vitória, dessa vez sobre a Inglaterra por 1-0, partida essa que entrou para a história com a defesaça do goleiro Banks na cabeçada de Pelé. E no último jogo, vitória de 3-2 diante da Romênia. Com 3 vitórias na fase classificatória, o Brasil se classificou em primeiro do tal Grupo da Morte. Vamos ver como é que foi a campanha do Brasil agora na fase de mata. Nas quartas de final, o coitado do Peru apareceu no caminho do esquadrão brasileiro e perdeu pelo placar de 4-2. Nas semifinais, o adversário foi o Uruguai e o troco lá de 1950 veio. Vitória por 3-1 e de virada. Já na decisão, o adversário foi a Itália, que podia inclusive passar o Brasil, uma vez que ambos eram bicampeões mundiais. Mas os brasileiros não deram chances e golearam os italianos por 4-1. Festa e título no México. E com a conquista, o Brasil teve alguns feitos que entraram para a história. Te liga só. O atacante Jairzinho é até hoje o único jogador brasileiro a marcar gols em todos os jogos da Copa. Pelé foi o primeiro jogador a se tornar tricampeão mundial e é até hoje o único. Além disso, o velho e acabado foi eleito o melhor jogador da Copa de 1970. E o tal sinalzinho da cruz que os jogadores fazem hoje aí? Sabe onde é que isso começou? Com o atacante Jairzinho. Já esse cara aqui do lado, ó, Zagallo, foi o primeiro da história do futebol a se tornar campeão como jogador e técnico por uma seleção. E para encerrar, eu não poderia deixar de mostrar
o 4º gol do Brasil na final contra a Itália. Esse gol foi anotado pelo capita, Carlos Alberto, com um passe magistral de Pelé. Para mim, essa foi uma das maiores pinturas de todas as Copas. Confere aí. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Gol! Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco. E essas foram as curiosidades da Copa do Mundo de 1970 realizada no México. Gostou? Então te inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Acompanhe o site Travinho Esportes através de nossas redes sociais e também acesse o nosso site para ver mais histórias de Copa do Mundo e também de outras modalidades esportivas. Tá legal? Até a próxima! Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil.